Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto que trata sobre os espíritos errantes. Este assunto está na parte segunda do livro dos Espíritos, no capítulo 6, que se chama da vida espírita. Então, nós sabemos, e nós já estudamos aqui a questão 223, nós sabemos que nós, enquanto espíritos, a cada encarnação que nós vivemos, que nós aqui tomamos um corpo físico, cada vez que a gente faz esse processo, ou seja, cada vez que a gente encarna em um corpo material, nós temos ali como objetivo cumprir algum desígnio perante a obra de Deus. E este objetivo tem também, além desta nossa contribuição, também fazer com que a gente possa melhorar. Melhorar intelectualmente, melhorar as nossas características morais, os nossos sentimentos, ou seja, adquirir valores para o espírito imortal. Então, nas nossas encarnações, nós temos então este período, esta oportunidade para se melhorar, para progredir espiritualmente, adquirindo esses valores que são imperecíveis. Quando a gente desencarna, nós voltamos para a pátria espiritual. Então, se nós ainda não alcançamos uma perfeição relativa, nós ainda não somos espíritos perfeitos, estamos longe dessa condição, se nós ainda não alcançamos, ainda precisamos passar por novas experiências em mundos materiais, utilizando de corpos ainda materiais, mais ou menos perfeitos, ou mais ou menos etéreos, segundo a natureza daquele mundo em que nós venhamos a encarnar. Então, se nós temos que passar por esses mundos, quer dizer, precisamos ainda melhorar nossa condição enquanto espíritos, precisamos ainda nos purificarmos, não somos espíritos perfeitos, precisamos ainda nos desvencilhar das nossas imperfeições morais, precisamos ainda trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma íntima, e assim se dá em várias encarnações, nas vidas sucessivas, que se dá também em diversos mundos. A cada vez que nós vamos nos melhorando, nós vamos progredindo e os mundos nos quais nós iremos encarnar estão de acordo com o progresso espiritual que nós já alcançamos. Isso nós estudamos e relembramos nesse nosso último estudo. E além disso, já que temos que passar por essas diversas vidas corpóreas, existe um intervalo entre uma vida e a próxima. Ou seja, entre as vidas sucessivas, existe um período ali em que o espírito volta para a pátria espiritual e aguarda, estuda, ele se prepara, ele planeja a sua próxima encarnação. Enfim, existem diversas condições e é isso que nós vamos tratar hoje. E quando ele está neste instante de tempo, neste período que separa essas duas encarnações, e considerando que este espírito ainda precisa passar pelas provas da vida corporal para se purificar, para se melhorar enquanto espírito, nós consideramos que ele é um espírito errante. Ou seja, ele volta para a erraticidade, que quer dizer, este período entre duas encarnações, ele volta para o plano espiritual, e como ele é um espírito que precisa ainda depurar-se, que precisa ainda se desvencilhar das suas mazelas, que ainda precisa se melhorar e progredir enquanto espírito, nós então consideramos essa condição como sendo a característica de um espírito errante. São os espíritos como nós que ainda precisamos passar pelas vidas corpóreas e que precisamos nos depurar ainda. E quando nós voltarmos para a pátria espiritual, portanto, estaremos na erraticidade. Mais ou menos, é esta a ideia como um todo, que é o que se trata aqui na questão 224, que é a alma no intervalo das encarnações, espírito errante, que aspira novo destino e espera. E aí tem as suas várias características deste intervalo de tempo. Ou seja, o que o espírito vai fazer? Qual é a condição dele? O que ele tem como acesso a mundos diversos? O que ele pode aprender? O que ele pode planificar para a sua próxima encarnação? Qual que é a duração deste período? Então tem várias características da erraticidade. Então, como a gente poderia falar, é a vida no mundo espiritual. Tem a série do André Luiz que retrata muito bem várias das características desta condição de nós que somos espíritos errantes ainda. Mas, hoje nós vamos falar aqui na questão 225, começar o nosso estudo na questão 225. Olha que interessante. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Muito boa a questão, porque se nós considerarmos que a erraticidade é uma condição que está associada a espíritos que ainda precisam se melhorar, como nós. Então quer dizer que esta característica, ou seja, a erraticidade, é, por ela mesma, um sinal de inferioridade dos espíritos? Muito boa a pergunta de Kardec. E olha o que ele fala. Não, porque há espíritos errantes de todos os graus, com exceção daqueles que já chegaram à perfeição e não mais precisam encarnar, que é o que nós vamos ver nas próximas questões. Mas não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Isso é muito interessante da gente aprender e estudar, de refletir sobre essas questões. Muito importante. Vamos nos aprofundar nessa questão aqui. Olha só,
Na revista Espírita, né, de 58, 1858, né, em fevereiro, tem lá uma definição muito sucinta sobre o que é os espíritos errantes ou encarnados, que já teria sido tratado aqui no Livro dos Espíritos e que é basicamente, então, aqui um resumo para nós. Olha só o que Kardec nos traz. Quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Como estado, pode estar encarnados, isto é, unidos a um corpo, que é o que nós estamos agora, nós estamos unidos a um corpo, né? Num mundo qualquer, nós estamos no planeta Terra, né? Ou errantes, isto é, desligado de um corpo material e esperando nova encarnação para se melhorarem. Lembrando aqui, pessoal, que, né, este esperar não se trata de uma inatividade, né? Não quer dizer, não é um sinônimo para nós aqui de estar simplesmente esperando sem nada fazer. Aqui, a ideia que se dá a este esperar quer dizer, ele aguarda uma nova oportunidade encarnatória, mas não quer dizer que é um sinônimo de inatividade no plano espiritual, e muito pelo contrário. Né? Então, ele continua aqui. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial. Trata-se de um dos estados em que se podem encontrar. O estado errante, ou a erraticidade, não significa inferioridade para os espíritos, pois que nele podemos encontrá-los de todos os graus. Né? Todo espírito que não está encarnado é, por isto mesmo, errante, salvo os espíritos puros que, não devendo passar por outras encarnações, estão no seu estado definitivo. Sendo a encarnação um estado transitório, a erraticidade é realmente o estado normal dos espíritos. E este estado não lhes é forçosamente uma expiação, ou seja, não quer dizer que a encarnação seja, mesmo sendo transitório, né, como ele está colocando aqui para nós, porque é uma passagem do espírito pelo mundo material, corporal, né, para que ele possa aprender, progredir, enfim, como nós já comentamos. Mas não é forçosamente uma expiação, porque nós já aprendemos que, à medida que o espírito progride, ele vai avançando na sua escala progressiva, né, que caracteriza a sua condição espiritual, ou seja, né, como ele falou aqui, né, com relação às suas qualidades íntimas, os espíritos podem ser de diferentes ordens. A gente vai ver um pouquinho disso, né? A terceira ordem, tem dos espíritos que a gente vai entender o que se trata como sendo espíritos inferiores, tem os de segunda ordem, tem os de primeira ordem, que são os espíritos puros. Né? Então a gente vai tratar um pouquinho disso. Mas, quando nós encarnamos, por exemplo, né, não necessariamente nós estamos vivenciando aquela existência corpórea como se tratando de uma expiação. Nós aqui na Terra estamos em um mundo de provas e expiações. Né? Muitos de nós ainda precisam resgatar dívidas do passado, que são consequência do nosso processo de aprendizagem, né, do exercício do nosso livre-arbítrio, em que nós vamos, através dessas inúmeras existências, né, aprendendo a exercer melhor esta liberdade de escolha. Né? Escolhendo entre uma ação e outra, nós aprendemos o que é o certo, o errado, o bem e o mal. Então faz parte para nós deste processo individual, né, intransferível, de aprendizado, que nós passemos por estas diversas encarnações e que elas nos ofereçam aquilo que é necessário para o nosso progresso. Né? Isso é a oportunidade que Deus nos concede para nos melhorarmos. Né? São essas existências corporais. E como nós, neste processo, né, de aprendizado, passamos por existências em que fizemos muitas escolhas talvez erradas, né, que geraram sofrimento para outros, e isso, né, condizente com a nossa inferioridade ainda, né, mas que nós, né, tendo outras oportunidades para resgatar, para, né, reparar aquelas nossas ações, né, por misericórdia divina, né? Então, nós ainda passamos por outras existências, em outras vidas, né, nas quais nós temos a oportunidade de reparar esses erros que foram cometidos no passado, né? Mas nem sempre, né, essas expiações, essas situações que nos permitem essa reparação, que nos trazem muitas vezes sofrimento, né, nem sempre são situações relacionadas a algum resgate. Muitas vezes são provas escolhidas pelo próprio Espírito, né, neste planejamento encarnatório, que antecede, obviamente, aquela encarnação, na qual ele vai passar por algumas situações, né, que vão ali provar, que vão testar, melhor dizendo, né, se ele já adquiriu determinadas condições morais, né, intelectuais, alguns valores, né, inerentes ao seu espírito, e quando ele prova, quando ele passa por aquela situação e ele consegue, né, mostrar o seu valor, né, a sua essência espiritual, em passando por aquela situação, e passando bem, então ele adquire aquele valor inerente àquele espírito. Mesmo que seja uma situação muitas vezes dolorosa, aquilo serve como uma provação, como um desafio para que o espírito mostre, né, que ele já tem aqueles valores. Então serve aquilo para o seu adiantamento espiritual. Né? Então, nesse estado, ou seja, na erraticidade agora, né, neste estado eles são felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação e o bem e o mal que hajam praticado. Então, nós vamos nos aprofundar mais ainda nesses conceitos que foram nos apresentados aqui, que nos foram apresentados aqui. Né? Muito interessante, porque nós temos muitas questões. O que é quando o espírito está liberto da matéria? O que é essa condição feliz, né, ou desventurada do espírito na erraticidade? E
Para que a gente possa compreender esta questão, né, a gente precisa ir lá, voltar lá no livro dos Espíritos, para tratar da progressão dos Espíritos, né, e para entender também essas ordens, né, que ele falou aqui, ó, no comecinho. Quanto às suas qualidades íntimas, os Espíritos são de diferentes ordens e percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quer dizer, à medida que o Espírito se depura, ele vai alcançando novas ordens. O que são essas novas ordens? E para mim, né, aí entra uma questão pessoal, né, obviamente, né, este assunto de progresso espiritual, de marcha evolutiva do espírito, é um dos assuntos, né, mais importantes e que mais me auxiliaram a compreender, né, este encadeamento de conceitos que são trazidos, né, dentro da vida espírita, né, dentro da doutrina espírita, e que me auxiliaram muito na compreensão de muitas coisas que estavam acontecendo na minha própria existência. Porque quando a gente compreende esta progressão espiritual, isso ajuda a gente a entender que a nossa essência, ela não é má, né? E, mais uma vez, isso é um relato muito pessoal, né? Não exatamente com o que está sendo apresentado como contexto aqui de estudo, né? Essa parte filosófica, né? Que a doutrina espírita nos traz. Mais uma questão mesmo de reflexão. Mas foi algo que me auxiliou muito a compreender a nossa essência enquanto espíritos, né? Nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, sem saber. E junto com esta questão da progressão espiritual, da marcha sucessiva, né, dos espíritos, e pegando um capítulo lá da Gênesis, que é o bem e o mal, né, ali me auxiliou muito a compreender a nossa natureza. Porque muitas das vezes, quando a gente não compreende, né, essas questões ainda, né, muito consoladoras, né, a gente muitas vezes se encontra rebelado contra a nossa própria existência. A gente não tem algum propósito firme na nossa existência. Então, a nossa existência é como se fosse algo que a gente caminha, mas sem saber para onde exatamente a gente está indo. A gente tenta encontrar, né, os valores nas coisas que são, né, materiais, né, como entendendo, não, mas eu preciso encontrar aqui, o objetivo da minha vida é me aposentar nisso aqui e tal. E a gente esquece, a gente passa batido pelos grandes objetivos. Porque muitas das vezes nós, inclusive, não conseguimos nos perdoar por coisas que aconteceram nessa própria existência e por coisas que aconteceram nas existências passadas e que são inerentes ao nosso espírito, que guarda essa bagagem que se manifesta, inclusive, de maneira muito subconsciente ou de maneira muito inconsciente, né? Então, é muito interessante de pensar nisso. E quando a gente, né, pega essa questão da evolução espiritual, da progressão e da origem do bem e do mal, nós compreendemos que, na verdade, foi o exercício do nosso livre-arbítrio, né, que resultou em deslizes da nossa parte. Muitas vezes, obviamente, direcionado, essas nossas escolhas direcionadas com um fundo de egoísmo e de orgulho muito grandes, obviamente, né? Mas a gente, ali nesse processo de aprendizado, né, tendo a responsabilidade pelos atos que foram escolhidos, né, aprendemos que não é por este caminho que nós deveríamos seguir, né? E entendemos que as oportunidades são sempre nos concedidas conforme as nossas possibilidades, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente dá conta, e também de acordo com aquilo que a gente precisa. E aí você entende que é uma marcha em que todos estão progredindo e que não existem espíritos que foram criados à parte na criação, ou seja, não existem anjos, né, e demônios que foram criados, uns, né, para uma bem-aventurança eterna e outros para uma desgraça eterna. Né? Não existe isso. O que acontece é que nós, através das nossas escolhas, né, vamos fazendo as nossas escolhas que tendem para o bem ou para o mal. Mas que todos nós somos perfectíveis, ou seja, que nós podemos reaprender, nos reconscientizar, né, nos corrigir, reaprender o caminho, reparar os erros do passado e atingirmos, né, esse ponto, né, dos anjos, por exemplo, né, como a gente colocou no comecinho, né, porque é, na verdade, o resultado do trabalho que este espírito fez sobre si mesmo, através dessas inúmeras existências. Então, para mim, compreender essa questão toda me auxiliou muito, né, a compreender melhor a minha situação, né, ao mesmo tempo que entendendo a nossa possibilidade de avanço e que depende de nós hoje, né, fazer as nossas escolhas para que esse reaprendizado seja o melhor possível. Da mesma maneira que reparando, né, aquilo que aconteceu no passado. Então, é muito importante a gente compreender essa questão, né, porque a gente traz a responsabilidade e o protagonismo de tudo o que acontece, né, como sendo, então, a nossa responsabilidade. Né? É muito interessante. Então, foi um dos assuntos mais importantes para mim dentro da doutrina espírita. E olha só que interessante. Então, por que isso acontece? Olha só. Na parte segunda, né, lá do Livro dos Espíritos, também no capítulo 1, em que você fala de diferentes ordens dos espíritos, né, já que está falando de diferentes ordens, a gente pergunta, né, então as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, existe um número, né, 1, 2, 3 ou 4, que correspondem exatamente aos graus de perfeição que um espírito pode atingir? Olha só.
a resposta deles, né? A questão 97 é essa. Já passamos por essa questão. São ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação tratadas ou traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. O Kardec trata disso lá, né, quando ele fala desta classificação. Não é uma classificação geral, obviamente, é um sistema criado para a classificação dos espíritos, né? E que, dependendo do ponto de vista, poderiam ter várias classificações diferentes, né? Não absolutas, né? E aqui, como ele coloca, né, ele cria 3 ordens principais, considerando caracteres gerais, porque imagina, né, e ele dá um exemplo muito interessante, imagina o arco-íris, né? Nós temos ali, agora eu não me lembro bem, são 7 cores, mas enfim, né, sendo 7 cores, a gente tem ali aquelas específicas, né? O verde, o amarelo, né? Mas entre uma e outra, ou seja, entre essas duas cores, existem diferentes e infinitas tonalidades, né? Que correspondem a essas diferentes combinações de uma categoria com outra, ou de uma cor com outra. Então, aqui, considerando as características de progresso dos espíritos, né, nós vamos nos encontrar com características, né, que são, às vezes, ligadas a uma ordem ou uma classe, lá como ele faz a divisão em cada uma das ordens em outras classes, né? Cada uma das ordens e classes a gente pode ter um pouquinho um de outro, porque nós temos infinitas combinações, nós enquanto espíritos, né, temos infinitas combinações, desde o estado mais inferior desta escala espírita até o grau superior, ou mais superior desta escala espírita. Então, existem várias combinações. Aqui ele trata de 3. O que são essas 3? Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima. São os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Por exemplo, os espíritos superiores, né, quando a gente fala de espíritos superiores, eles estão aqui na segunda escala, lá na classe, né, que mais se aproxima, né, ou que cada vez mais se aproxima dos espíritos puros. Né? E temos aqui, pertencerão à terceira ordem, né, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Né? Quando a gente fala assim, espíritos inferiores, né, dentro da doutrina, né, espírita, a gente fala assim, os espíritos inferiores. Quando a gente pensa sobre espíritos inferiores, dá até um negócio meio estranho, né? Para a gente tratar de um outro espírito como sendo um espírito inferior, dá uma ideia para nós de rebaixamento do outro, né? Que não soa talvez muito bem. Mas é porque talvez a gente não tenha pensado de onde tenha surgido este termo. Porque ele vem da escala espírita, né? Que são os espíritos inferiores com relação a esta escala espírita. Né? Mas não que eles sejam inferiores a nós no sentido que são piores. Né? Não, são espíritos que talvez tenham marchado com relação a outros, né, menos. Né? Mas como existe sempre essa relatividade, ou seja, eu sou superior a um, mas sou inferior a outro. Né? Então existe sempre essa relatividade. E o que ele quis trazer como espíritos inferiores são aqueles que estão no nível baixo, né, desta escala de evolução, mas simplesmente com o propósito de caracterizá-los e de informar alguns caracteres gerais desses espíritos. Né? E por que isso é importante? Porque nós vamos compreendendo a realidade e o progresso que esses espíritos alcançaram. E quando, por exemplo, nós estamos lidando com estes espíritos, seja através da mediunidade, né, das manifestações espíritas, seja inclusive com relação aos outros espíritos encarnados, como nós compreendemos que existem infinitas características de cada um de nós. E nós então compreendemos que eles estão em processo evolutivo, assim como nós. E também, com relação a esta comunicação espiritual, ou seja, esse intercâmbio espiritual, nós então compreendemos que esses espíritos que se comunicam nem sempre vão mostrar ou vão trazer mensagens que são realmente verdadeiras, porque eles vão falar, ou eles vão trazer a sua mensagem de acordo com aquilo que eles carregam dentro de si, tanto com relação às suas características morais quanto intelectuais. Então, a gente não pode acreditar em tudo o que vem do plano espiritual e precisamos avaliar o fundo das mensagens que nos são trazidas. E esta análise do fundo da mensagem revela quais são os caracteres ou quais são as características desses espíritos comunicantes. Por isso que Kardec, na metodologia, nesse sistema em que ele cria, inclusive no Livro dos Médiuns, traz essa questão dos sistemas, né? Ou seja, essas classificações que nos permitem melhor reconhecer o comunicante. Isso é extremamente importante para nós que estamos lidando com estas questões, inclusive ou incluindo o intercâmbio espiritual. Muito importante. Né? E o que classifica esses espíritos da ordem inferior? Né? Olha só, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. Eis o que caracteriza. Né? Como nós estamos estudando isso, né? e esta ignorância, né? Esse desejo do mal,
são características inerentes aos espíritos que ainda precisam evoluir, que precisam ainda retirar essas características, precisam depurar-se com relação a essas características. E lá no plano espiritual, é isso que nós vamos ter das características desses espíritos, assim como nós aqui encarnados. Temos todas essas possibilidades e combinações aqui, os caracteres de cada um de nós encarnados e também desencarnados. Então, lá no plano espiritual, estas características também são inerentes, obviamente, né, e não deixariam de ser, né, inerentes ao espírito. Lá, que é a pátria verdadeira, né, a pátria dos espíritos, né, o estado normal dos espíritos. Né? Então, é muito importante. E aí surge essa palavra aqui, né, paixões. Né? E ela surge em vários momentos, né, paixões. O que quer dizer paixões? Né? Paixões más. Às vezes a gente pega algumas palavras, né, e a gente precisa detalhar um pouquinho melhor o que são, o que representa essas palavras, né, paixões. Porque para nós hoje, no nosso uso atual do dia a dia, se eu falo sobre paixões, eu estou me referindo, né, a um sentimento ardente, né, por alguém, por exemplo, por alguma coisa. Né? Então, o que seria esta paixão? Olha só, isso aqui é um comentário nosso, tá? Neste contexto, a palavra paixão ela não se refere ao amor intenso ou a um sentimento romântico, como usamos hoje em dia. Aqui ela tem um sentido mais amplo e moral. Paixões, nesse caso, são impulsos, desejos ou inclinações fortes do instinto humano que geralmente, né, são egoístas ou negativos, como a raiva, o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, o apego excessivo aos prazeres materiais, o desejo de vingança, etc. Ou seja, são tendências humanas que, quando exageradas, se tornam defeitos e obstáculos ao progresso espiritual. Isso é muito importante porque ele vai tratar disso em outras questões. Olha aqui embaixo, né? Na questão 228, por exemplo, conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? É uma pergunta que a gente precisa entender o que é paixões humanas. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Aqui a pergunta não se trata de será que o espírito continua apaixonado por um outro ser? Não é isso. Aqui nós estamos falando das paixões em um contexto mais amplo e moral. São esses impulsos, desejos ou inclinações, né, tendências, né, frutos do egoísmo, do orgulho, que são, portanto, negativas e que são de maneira exagerada, né, fortalecendo as nossas tendências que, na verdade, agora são defeitos e obstáculos ao nosso progresso espiritual. Como, por exemplo, raiva, orgulho, ciúme, inveja, cobiça, apego às coisas materiais, vingança. Então, se nós, quando deixarmos o nosso corpo físico e voltarmos para a pátria espiritual com esses sentimentos, se a gente não tiver trabalhado esses sentimentos em nós durante a nossa existência, nós vamos carregar estas características conosco. Então, aqui é o momento da gente trabalhar elas, né? Trabalhar esses sentimentos, né? Para que eles possam sair da nossa essência. E isso, né, quando a gente pensa, isso é muito importante, porque às vezes esses sentimentos aparecem para nós em determinadas situações, enquanto nós estamos em contato com os outros. Né? E vai aparecer orgulho, ciúme, inveja, raiva, falta de paciência, intolerância. E aí, como que a gente se vê? A gente muitas vezes se vê assim, se a gente já está desperto, né, para essas necessidades. Se a gente já acordou, né, para a importância de se desvencilhar dessas questões, né, muitas das vezes, principalmente quando a gente começa a trabalhar isso, né, a gente se vê assim, nossa, eu sou tão imperfeito, nossa, eu sou tão ruim, esse sentimento ele me corrói por dentro. E aquilo te dá uma dor, porque você ainda faz aquilo, mesmo que você não quer trabalhar, mesmo que você não quer fazer aquilo. Né? Tem até uma frase, né, do Paulo que é isso, né? Do Paulo, do apóstolo, né? Ele fala: o bem que eu quero, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico, porque é exatamente isso. Muitas vezes a gente vai lidar com situações em que a gente fala: como que eu posso ser orgulhoso? Eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Né? E aí que vem o exercício. É aí que vem as situações. Né? Porque a gente quer se livrar dela. Como que nós nos livramos? Através do exercício. Através de passar por aquelas situações, né? E rogando a Deus, a Jesus, aos bons amigos que nos auxiliam, para que quando as situações venham, né, que a gente consiga se controlar. Né? Se exercitando. E esse exercício acaba virando constante. Né? Todas as situações a gente vai se exercitando. E a cada vez que a gente se exercita mais e que a gente vai conseguindo vencer a nós, essa dor do sentimento negativo que ainda existe, ele vai começando a desaparecer. Não é de uma hora para outra. É muita persistência, é muita tentativa, são acertos, são erros que a gente precisa cair e levantar. Mas exige de nós o quê? A boa vontade, a perseverança, a fé, a confiança, mas exige de nós, né, o exercício. Quando Jesus fala sobre a movimentação das montanhas, né, através da fé, ele se refere a essas montanhas inerentes aos nossos espíritos ainda. Mas ele nos convida a esse exercício. Então, quando a situação aparecer, a gente precisa pegar todas as nossas energias
todo o nosso bom desejo e de tentar passar por aquela situação da melhor forma possível. Dói, né? Dói. Dói porque a gente ainda não consegue. Mas bem-aventurados os aflitos. A gente não consegue não sentir, mas a gente consegue passar pela situação doendo, mas tentando vencer ela. É como Kardec fala, né? Porque a gente observa nos outros, né, às vezes, eles não têm essas características que na gente dói bastante, né? Você vê a outra pessoa, nossa, ela não tem aquilo, como que será que sou só eu, né? E aí Kardec traz, aquele que já venceu a si mesmo, isso em outras vidas, né? Hoje ele se apresenta sem aquelas dificuldades, mas porque ele já trabalhou e já venceu a si mesmo. Aquele que ainda sofre, né? Aquele que ainda se burila interiormente, ele está em vias de conseguir, sim, né? Se livrar daquilo. E ainda tem aquela condição daquele outro que ainda nem acordou, nem se despertou para essa dor, que ainda se compraz. Né? E aí ele fala assim: o serviço já foi feito, né? O outro está em vias de ser feito. Né? Já o terceiro ainda terá que trabalhar. Mas a gente começa, então, dentro de todos esses conceitos, a entender esse progresso espiritual, que é fruto do nosso trabalho, né, das nossas escolhas, dos nossos esforços. E Deus sempre oferece para nós as oportunidades de acordo com as nossas possibilidades. E aí você compreende que é um esforço que você pode fazer, que você deve fazer, porque é uma busca por valores, né, do espírito, valores importantes para o espírito, que vai te trazer a paz e a felicidade. Porque quando você vence esses sentimentos, isso te traz a paz. Quando você não sente mais, né, por exemplo, uma situação que antes você tinha o seu orgulho exacerbado ali, te doía, porque você queria vencer aquilo. E quando você começa a se esforçar e esse orgulho deixa de aparecer e você percebe aquilo te dá paz. Porque antes ele te trazia inquietação. Agora, como você se esforçou e se livrou desse orgulho, naquela determinada situação, aquilo te traz paz. Quando você percebe, você é feliz, porque você não mais tem essa inquietação dentro de si. Né? É muito interessante. Né? E aqui, né, como nós comentamos que seria um comentário nosso, né, mas o Kardec também fala isso, olha só. Por exemplo, quando Kardec trata dos espíritos de terceira ordem, né, os espíritos imperfeitos, ele esclarece, né, no número 101, lá no Livro dos Espíritos, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ou seja, aqui ele está falando, né, dessas paixões como sendo relacionadas, como sendo a consequência da ignorância, do orgulho, do egoísmo. Então, é disso que nós estamos falando. Paixões no sentido amplo e moral, e não como se relacionado a um sentimento romântico. Né? Isso é muito importante da gente saber. Né? E aí, a gente pode passar aqui para a questão 226. Né? Olha só. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados, que é o que a gente já tinha lido e comentado, né, aqui em cima. Ele fala assim, sim, com relação aos que tenham de reencarnar, isso nós comentamos. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo C de Perfeitos, né, Kardec esclarece para nós essa questão dessa perfeição. É uma perfeição relativa, né, porque ele fala assim, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, né, pode consultar lá depois, no capítulo C de Perfeitos. Ele fala assim, não é que essa perfeição quer dizer se igualar a Deus, né, porque é como se a gente talvez compreendesse perfeição como atingindo, né, a perfeição de Deus, mas não é, porque senão nós nos igualaríamos a Deus, e isso não acontece. Né? A nossa perfeição é sempre relativa. Né? A gente ainda tem as nossas capacidades de compreensão muito limitadas. Então, às vezes, aquilo que nós podemos compreender, como Jesus nos trazia os ensinamentos através muitas vezes de parábolas, né? Hoje os espíritos também nos trazem os ensinamentos utilizando de expressões que são possíveis para nós de compreender. Né? Mas o próprio Jesus nos trouxe esse ensinamento, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Né? Então ele nos traz essa referência, né? Não que a gente chegaria à perfeição divina, mas, né, em tentando fazer ou se assemelhar àquilo que nós compreendemos como sendo, né, as características boas de Deus. Né? Então é nisso que nós compreendemos como perfeição. Então Kardec resume aqui para nós, né? Conforme ele já tinha comentado ali em cima. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus. Então aqui está falando da essência do espírito. Qualidades íntimas, ou seja, aquilo que o espírito construiu dentro de si. É aquilo que nós estamos construindo dentro de nós hoje. Os nossos conhecimentos, as nossas experiências, os nossos valores morais. Então, olha só. É no tocante às qualidades íntimas. Não é com relação àquilo que nós construímos materialmente, né? Ou aquilo que nós agariamos na nossa existência, que são relacionadas às coisas puramente materiais. Né? Então, são as qualidades íntimas. Né? Os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Então, entender que este é um processo, né, é um progresso, é como se fosse um caminhar, né, em que nós vamos caminhando, se depurando, isso nos dá forças, porque a gente sabe, dói hoje, né, dói sentir orgulho, ciúme, inveja, dói, mas a gente precisa se esforçar para ir, caminhar. Então, a gente entendendo essa questão do progresso,
nos auxilia a, como a gente estava comentando lá no comecinho do nosso estudo, né, a se perdoar, a compreender, né, os nossos erros do passado e agora buscar através do arrependimento, né, já também passando muitas vezes pela expiação decorrente deste ato que foi necessário para que a gente entendesse que aquilo não estava correto, né, e chegasse até o ponto do arrependimento, né? E agora, talvez hoje a gente já compreenda que muitas das vezes a gente pode reparar, né? As oportunidades de reparação vão ser sempre oferecidas. Aí está na providência divina. Que se nós continuarmos trabalhando, se nós continuarmos esperando, né, no trabalho das boas obras, as oportunidades de reparação vão ser sempre oferecidas. Se não nessa encarnação, em uma próxima. E é isso que justifica as nossas próprias situações hoje, né? Muitas vezes que nos aparecem e que a gente entende muitas vezes como afetivas, sofrimentos, né? Porque lá no passado nós também passamos por isso. E talvez hoje sejam as oportunidades da reparação para nós, né? Entrando em contato com aqueles seres que aparecem na nossa família, no nosso ciclo de amizades, nossos ciclos profissionais, etc. Então é muito interessante pensar e ver como que tudo isso se encadeia muito bem, né? Então, com relação às qualidades íntimas são essas, né? Com relação ao estado em que se encontram, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, sem o corpo material e guardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da encarnação, né? Então, é muito interessante de pensar sobre essa evolução. Para nós compreendermos um pouco mais, e eu acho que isso é muito relevante, né, vamos lá na escala espírita mais uma vez, né, para entender um pouco mais dessas três categorias, ou três grandes divisões. Porque se ele fala que espíritos puros, isto é, não mais precisando da encarnação, e é como se fosse, né, o ápice ali dessa evolução espiritual, o que esses espíritos puros fazem? Muito interessante, porque nós já falamos dos da terceira ordem, né, que é aqueles ainda que têm, né, essas tendências exageradas e que muitos de nós, obviamente, né, conservamos ainda muitas dessas características. Mas e os espíritos puros? O que acontece com eles, né? Então, lá nessa escala espírita, né, em que o Kardec trata dessas três grandes divisões, olha só o que ele fala dessa primeira ordem, né, ou dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Esses são os caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Olha só, a não influência da matéria é justamente isso aqui, né? Essas tendências humanas, né, que nós ainda conservamos. Por exemplo, raiva, orgulho, ciúme, inveja, cobiça, apego excessivo aos bens materiais, o desejo de vingança, etc. Nós não conservamos mais isso, né? Aqui, nós não, né? Os espíritos puros. Né? Os espíritos puros não conservam mais isso aqui. E aí ele fala aqui, né, na primeira classe, classe única, né? Os espíritos que a compõem percorrem ou percorreram, né, todos os graus da escala e despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha que importante de compreender isso, porque são como nós, espíritos que foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, que precisam adquirir através dos seus esforços, do seu trabalho, todos esses valores, né, adquirir a inteligência, adquirir os valores materiais. Então, eles não foram criados como seres à parte da criação, né? Como a gente fala assim, né? É um anjo que foi criado dessa maneira. Não, é um espírito que foi criado como nós e já percorreu os caminhos que nós estamos percorrendo. É como se nós estivéssemos percorrendo uma caminhada, né, muito longa, né, muito exaustiva, né, muito comprida. Hoje nós estamos lá no comecinho dessa caminhada. Esse espírito que já alcançou essa perfeição já percorreu essa caminhada antes de nós, há muito tempo. Há muito tempo ele já chegou lá no ponto final. Nós ainda estamos começando. Mas, assim como este, que perseverou, que caminhou, né, e que passou por todo esse caminho, chegando até o ponto final, nós também podemos fazer. E esses espíritos, né, eles, além de não terem sido criados de maneira diferente, eles também, entendendo a necessidade do nosso progresso, eles voltam também para nos estender as mãos. Eles são os responsáveis pelos nossos progressos. Olha que interessante, né? Então, olha o que ele fala aqui, né? Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais de sofrer provas nem expiações. Olha só, porque eles já alcançaram a perfeição, né, relativa, né, como a gente estava falando, é suscetível que nós podemos, ou seja, aquilo que a gente pode adquirir, alcançar, né? Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, né? Interessante isso aqui, né? Então, porque aqui a gente poderia pensar o que é realizar a vida eterna no seio de Deus, né? Muito interessante. Eu trouxe uma questão aqui, eu acho que eu botei ela aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro ela aqui. Aqui, tá aqui embaixo mesmo. Que se deve, tá no livro dos Espíritos, lá na parte quarta já, ó. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores, né? Que é o que está falando em cima, né? Porque a gente poderia, mais uma vez, cair naquela ideia de que os espíritos puros vão estar ali no seio de Deus, né? Que significaria ficar, né, numa ociosidade, num estado de contemplação, né, sem fazer nada, né? E aí, olha só, o que os espíritos mesmos nos respondem. É uma alegoria indicativa
da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Olha só, né? Imagina, né? A compreensão das perfeições de Deus, né? Entender. Isso nós estamos tentando cada vez mais construir dentro da gente, entender qual é a vontade de Deus, entender quais são os seus propósitos na nossa vida, né? Saber qual seria a vontade dele em determinada situação da nossa vida, que às vezes a gente se encontra sem saber como agir e a gente está aprendendo ainda, né? Como exercitar isso. Jesus nos veio trazer, né, o caminho para isso, né, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, né? O Evangelho é o caminho. Né? Ali tem todas as respostas. É que a gente às vezes tenta ler de maneira, né, superficial, sem buscar o fundo das mensagens que ali são trazidas. Mas com as experiências que nos são colocadas, a gente vai encontrando naqueles escritos as respostas para as nossas questões. Né? E aí a gente precisa vivenciar. Né? Precisa vivenciar e precisa estudar, tentando buscar o fundo daqueles ensinamentos. E aí a gente começa a perceber que ali realmente tem todas as respostas para aquilo que a gente precisa. Né? Não deve se tomar pela letra. Né? Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a vontade de Deus. Não creiais toda a vida que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Né? Olha só. Importante. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. São os próprios espíritos que estão falando isso aqui. Né? Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma inutilidade sem ter. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é uma felicidade para eles. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Mas, olha só, eles dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é uma felicidade, é um gozo. Né? Então, quando ele fala aqui, né, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, eles estão nos trazendo aqui uma ideia de que esses espíritos já compreendem a Deus, já têm uma compreensão, né, muito maior do que nós temos, né, infinitamente maior do que a que nós temos hoje. Né? Mas nós também não vamos chegar lá, a gente precisa trabalhar. Né? E esses espíritos, eles não são ali, né, espíritos que ficam contemplando a Deus, como a gente tendia a ver. A gente imaginava, né, aquele Deus como um reflexo das nossas características. Né, como se fosse um ser igual a nós, no sentido de ter, né, barba, né, sentado num trono, né, que tivesse ali raiva, que tivesse, né, vontade de castigar. Esse é o Deus que a gente conhecia até pouco tempo atrás, né? Mesmo Jesus tendo vindo para nos mostrar, né, a bondade de Deus. Né? Mas a gente ou tendeu a fazer, né, essa caracterização. Né? E não é isso. Né? Deus é toda essa providência que nos é oferecida para que a gente tenha as possibilidades de crescer e de evoluir, sempre com os braços abertos, nos oferecendo as oportunidades de crescimento que precisamos. Né? Um pai amoroso que permite todos nós, mesmo nesses processos de aprendizado, né, errando muitas vezes, de reparar, de reaprender, de reeducar. Né? E quando a gente vai reparando e progredindo através das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios atos, do nosso próprio esforço, nós vamos cada vez mais progredindo, né? A gente vai se depurando. E é essa depuração que permite a maior compreensão de Deus. Né? É isso que ele está falando. Porque eles conhecem, sabem todas as coisas. Né? Só que atingir esse nível, né, a cada vez mais que a gente vai progredindo, também na nossa escala aqui, cada vez que a gente vai avançando, a gente vai entendendo que aquilo que a gente está construindo, se realmente é uma felicidade verdadeira, aquilo que nós estamos construindo nós precisa ser compartilhado. Então, nós vamos tentar auxiliar, nós vamos tentar ser úteis, nós vamos tentar cumprir o nosso dever, as nossas obrigações. Né? Isso que é a regra do bem proceder, que é a moral, como os Espíritos nos esclarecem. Né? Só que este cumprimento de dever, esta utilidade aos conhecimentos e os nossos talentos, né, os nossos recursos, né, isso são dados como úteis, dados empregos úteis para isso tudo. E é isso que esses espíritos fazem. Olha só, eles dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. É essa a ocupação. Ao mesmo tempo, para eles, é uma felicidade muito grande. Né? Então, isso é muito interessante de saber, né, com relação a esses espíritos. Então, né, a gente agora consegue compreender melhor essa questão 226. Né? Os espíritos que ainda precisam encarnar, ou de reencarnar, esses são os errantes. Só os espíritos puros, os que chegaram a essa perfeição relativa, é que já se encontram no estado definitivo. Mas, por mais que sejam espíritos que não precisam passar pelas vidas corpóreas para depurar-se, não quer dizer que eles não mais trabalham. A perfeição ali, quer dizer, é já um nível de compreensão de Deus, né, onde eles conhecem, dentro do nosso ponto de vista, tudo, né, eles já sabem muito e nos auxiliam no nosso progresso. Né? Mas é isso. Né? Acho que falamos bastante hoje, né? Falamos vários conceitos, né, que eu acho que são importantes. No próximo estudo a gente começa, então, a partir da questão
227, né? Em que nós vamos falar de como que esses espíritos progridem, né? E qual é a situação em que eles se encontram na erraticidade. Mas muito obrigado, meus amigos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos que nos auxiliam, né, com as inspirações. Muito obrigado por nos terem acompanhado aqui no estudo de hoje. Apesar de nós termos feito, né, poucas questões, né, talvez duas, né, mas acho que é importante a gente relembrar os conceitos, né, e ir indo aprendendo, né, aos pouquinhos, né. Acho que é legal. Mas muito obrigado por nos terem acompanhado aqui. Fique com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.